Estamos voltando com o nosso Live News, né? Um Live News especial aqui. Olha a Isabela cantando. Olha que beleza. Quem me ouve vai contar. Quero lutas, guerra não. Erguer bandeira sem matar. Vento negro é o furacão. A vida, o tempo, a trilha, o sol. Um vento forte se erguerá arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. Beleza, hein? Que beleza. A plateia. Não, o a sorriso plateia caiu aí, a o plateia. sorriso do Fogaça, tem que... Vamos recuperar nossa plateia que caiu aí. Babando, tá babando aqui o Fogaça, não é para menos, né? Que ano foi que tivesse esse então, talento de escrever? Essa música foi pela primeira vez apresentada em 1972. 62. 72. 72. 72, num festival chamado Musipuk, que teve, acho que umas 4 ou 5 edições, foi quase até o final da década de 70, mas depois não se repetiu. Foi o festival onde eu vim a conhecer os irmãos Cleiton e Cledir, o Peri Souza, Fernando Ribeiro e outras figuras que foram importantes na música de Porto Alegre naquela década de 70, já começando a carreira ali. Né? Então a música, nós gravamos ela em disco, o grupo que gravou ela em disco em 1975. É a primeira gravação. 75 a primeira gravação. E aí estourou. Aí estourou quer dizer, 75 para 21, faz as contas aí. É um bom tempo, né? Bom, já 75 o Lara nem tinha ainda. Bem pequenininho. Vamos falando em Porto Alegre, vamos aproveitar aqui, o prefeito Fogaça, que é um conselheiro de todos nós, acima de partidos, mas assim, um companheiro seu, um amigo seu, Sebastião Melo, na prefeitura da capital. Pelo que o senhor passou, pelo que o senhor vivenciou, claro que estamos numa pandemia, mas se o senhor tivesse que dar, Milton, alguns conselhos, conselho é difícil, né? Se soubesse não dava conselho, mas assim, algumas dicas para o prefeito Sebastião Melo, porque não é fácil, ali todos os dias é uma máquina de moer carne aquilo ali. Então, algumas dicas para o Melo enfrentar esses 3 anos e meio que vem pela frente aí. O Melo é muito experiente, né, Lara? Ele é um prefeito que já chegou na prefeitura conhecendo muito. Sim. Porque foi vice-prefeito, foi vereador, presidente da Câmara. Presidente da Câmara 2 vezes. Então, realmente, eu que teria que pedir conselhos para o Melo a respeito da cidade. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele tem muitos problemas reais para enfrentar. Claro que um deles, primeiro, é esse, né? Pandemia. E eu acho que da pandemia que ele está enfrentando bem, na minha opinião. Né? Mantendo as atividades e tratando de cuidar das pessoas que precisam de hospital e de UTIs, né? E, claro, a campanha de vacinação. Então, eu acho que nesse campo aí, ele conseguiu estabelecer o equilíbrio correto, né? E tem que preservar as vidas, mas também tem que preservar os empregos que preservam as vidas também. Claro. Né? Então, eu acho que nisso ele está muito bem. Agora, ele terá que enfrentar um problema que virá pela frente, de qualquer maneira, que é o problema do transporte, por exemplo. Sim. O transporte público, Milton, em Porto Alegre, ele hoje se tornou muito deficitário. Realmente, né? Por várias razões, a presença agora dos aplicativos, né? Surgimento assim, quase que de uma hora para outra, né?
praticamente não tendo uma legislação, embora a Câmara tenha regulamentado, mas a legislação dos táxis é muito mais rígida. Tá? De qualquer É uma forma, desigualdade, né? Muito grande, né? Mas, de qualquer forma, os aplicativos vieram com uma quantidade enorme de transporte e, realmente, uma boa parcela, não toda a população, mas uma boa parcela da população acabou preferindo usar o automóvel quase individual ou individual mesmo. Então, o Fogaça, isso criou um problema para as empresas de ônibus. O Fogaça, Lara, é bom que o telespectador, para a gente ter a memória, que é importante, enfim, né? O pessoal que está nos acompanhando na capital do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, ele resgatou uma cidade que passou 16 anos nas mãos do PT e não é que eu esteja fazendo uma crítica sistemática, porque eu não gosto do PT, não. Eu só quero que alguém do PT me mostre uma cidade ou um estado por onde eles passaram e que deu o resultado, que deu certo. Porto Alegre perdeu a textura urbana para Curitiba, para Florianópolis. Porto Alegre ficou para trás. E aí o Fogaça chegou, resgatou Porto Alegre, enfrentou, eu me lembro como se fosse hoje, dificuldades enormes com problema de caixa e tal, e foi equilibrando, e foi indo. Tanto é que foi reeleito prefeito de Porto Alegre. E aí foi aquela candidatura ao governo do Estado que interrompeu. Né? E eu apostava todas as fichas, não é nada pessoal, mas no Fortunati. Eu achava que o reitor Fortunati seria um prefeito extraordinário, porque estava dentro da prefeitura desde a época do Olívio. Foi um dos piores prefeitos. Anda agora com outdoor pela cidade, com o PROS, botou a fotografia dele com o PROS, vinha se filiar ao PROS. Sabe quem é o PROS? É um partido que semana passada foi condenado a devolver dinheiro porque compraram mansão e avião. Então é um negócio assim, a política... Tem muito vigarista, mas temos pessoas como José Fogaça. Tu te arrependeu de ter saído da prefeitura para concorrer ao governo do Estado? Claro que depois do jogo jogado é barbada fazer qualquer tipo de análise. Eu não vou negar, eu realmente me arrependi. Mas, obviamente, na hora que não tinha mais volta, né? Porque a saída da prefeitura não é uma licença que tu podes voltar. É uma renúncia que definitivamente te afasta do cargo. E eu percebi, logo após a eleição, eu percebi que as pessoas ainda continuavam me chamando de prefeito por alguns meses, assim. Prefeito. Até hoje aqui nós... Por quê? Muita gente não votou em mim para o governo do Estado, aqui em Porto Alegre pelo menos, não desejando que eu saísse da prefeitura. Sim, é verdade. Então, eu acabei perdendo realmente muitos votos assim de pessoas que achavam que, se eu não fosse eleito, teria que voltar para a prefeitura. Mas não era o caso, porque a legislação não permitia. Renunciou e só a renúncia permite a candidatura. E tendo renunciado, não tem mais volta. E eu vou pedir depois do intervalo para o nosso José Fogaça colocar aqui para os nossos telespectadores qual é o sentimento de um homem eleito para um mandato, para ser prefeito de uma cidade e tem que pensar em renunciar e dizer, olha, eu estou saindo, estou pedindo desculpa para vocês, mas eu não quero mais porque eu vou para um outro projeto. Como é que funciona isso? A gente faz um intervalo rápido e voltamos com Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas e Caixa, o Banco dos Brasileiros, com Luiz Augusto Lara. Esse tem pedigree, viu, José Fogaça? 6 mandatos de deputado. Muito. Agora está na hora de dar um voo mais alto. Né? E o José Fogaça, voltamos em seguida. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.
Chegou a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para ver os calendários de pagamento e saque, acesse auxilio.caixa.gov.br. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário continua seguindo o final do NIS. E não se esqueça, você pode fazer tudo no Caixa Tem, sem filas e aglomerações. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.